Venho mais uma vez fazer uso dessa tribuna, desta feita, falar da importância a qual se tem da realização de uma audiência pública. Pois a audiência pública é um instrumento indispensável no processo público o qual vivenciamos, para que assim possamos juntos debater, dialogar, para que possamos chegar a um consenso e aprovar o projeto de lei que está nesta casa em tramitação, no que diz respeito ao reajuste dos vencimentos dos professores, para que assim possamos chegar a atender à necessidade e a respeitar e a garantir os direitos de todos. Pois é através dessa audiência pública que juntos a gente pode transmitir com maior transparência os recursos que chegam em nosso município, os recursos que são investidos. Serve também ainda para que a nossa população possa assim participar junto com o Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo, professores, sindicato do CISPUM, representante da categoria, sociedade, enfim, dá de forma democrática o direito a todos de participação, de discussão, de ideias para contribuir com um projeto tão importante. Projeto esse que vai afetar as vidas dos professores, seja de forma positiva ou negativa. Eu estou aqui apenas preocupado em fazer com que os direitos sejam respeitados, seja restabelecido e afetar a vida dos professores de forma positiva. Então a nossa luta é uma só, em prol desses profissionais que, não canso de dizer, que tanto eleva os índices educacionais do nosso município, que se dedica de dia, de noite, para levar aos alunos um ensino de qualidade. Então, nada mais justo do que na hora oportuna estar à disposição de forma inteira para ajudar nesse processo do projeto de lei que ora está pautado nesta casa. Quero ainda também pontuar no sentido de dizer que essa audiência pública nós não podemos usar de justificativa para não ser realizada do que ocorreu na audiência pública do ano passado. Eu julgo muito prematuro, porque a audiência do ano passado teve os rumos que tomou, mas no final nós chegamos à proximidade de atingir ao que era o projeto que foi dado pelo governo federal, porque diversas vezes chegou nessa casa, foi retirado, e se assim não fosse o empenho desse vereador que vos fala e tantos outros aqui, o empenho do CISPUM, a audiência pública, o projeto que foi aprovado, jamais teria sido aprovado com o nosso intuito de ajudar os professores. Então, julgo eu de extrema importância e prematuro qualquer pré-julgamento, porque alguns rumos que fugiu na audiência pública passada se deu por alguns levar informações falsas, errôneas, tentando defender apenas o seu interesse, ao invés de se colocar à disposição dos professores de fato e de direito de lutar. Então, se todos se comportarem de acordo com o que com o cargo que ocupa aqui nesta casa, tenho certeza que vamos tirar encaminhamentos e soluções plausíveis. Mas se forem se utilizar de subterfúgios os quais se utilizou no ano passado, a intenção que vimos foi apenas de tumultuar e não de ajudar. Mas tenho a convicção e a plena certeza que essa audiência pública é indispensável. E não podemos aqui vir à tribuna também usar de justificativa dizendo que vai ter uma prestação de conta na audiência pública. Pode até acontecer, mas também o requerimento que coloquei na sessão passada para a prestação de conta, ela pode ser prestada na hora e no local que o Poder Executivo quiser. Agora, a audiência pública, ela tem que ser feita nessa casa ou em qualquer outro ambiente público que assim deseje ser feito. Mas não podemos aqui procurar desculpas, as quais citei aqui de alguns que citaram, para poder dizer que vota contra. Também sou consciente, quem me conhece sabe nessa casa, que nós defendemos também o amplo direito ao contraditório. Se alguns vereadores que já se pronunciou e outros que por um motivo ou outro não se pronunciou quanto ao seu voto, a gente vai aceitar como sempre tem aceitado. Mas saibam que podemos com o nosso voto fazer com que os professores tenham suas vidas afetadas de forma positiva ou negativa. Eu conheço inúmeros professores desde criança, sei o quanto cada um se dedicaram a estudar, a se capacitar para hoje estar numa sala de aula, por diversas vezes, perdendo sua saúde, seu lazer, mas fazendo aquilo ali que ama. Então, num momento desse, não me resta outra alternativa senão me manter, assim como foi em outras oportunidades, a favor dos professores nessa luta.
porque sei o quanto cada um se dedica, cada um se doa sua saúde, sua família para estar ali atendendo a necessidade da nossa população que diz respeito, de forma especial, à educação. Então, nada mais justo do que num momento oportuno como esse, estar do lado deles para lutar, para dialogar. E, por fim, quero encerrar meu pronunciamento defendendo a aprovação desse requerimento qual coloquei, para que assim possamos, de fato, na prática, mostrar o que nós de fato defendemos. Então, espero que toda essa discussão não venha a tomar outro rumo, a não ser o objetivo de favorecer aqueles que têm direito no que diz respeito ao reajuste do piso salarial de 14,95. Senhor presidente, agradeço pela tolerância e muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras, todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, sempre é pertinente a questão de convocação de órgãos competentes para uma audiência pública, isso é fato. Mas quando se há uma necessidade plausível, senhor presidente. Por exemplo, ontem a presidente do Sindicato dos Servidores do CISPUM esteve aqui na Câmara de Vereadores, conversou com a vereadora Cícera, depois foi até o meu gabinete e conversamos. Estava ela, a presidente Ana Isabel e mais dois que a acompanhavam. E na ocasião, eu não vi nenhuma manifestação de Ana Isabel com necessidade de se fazer uma audiência pública. Por quê? Porque o assunto já está muito esmiuçado, o assunto já está muito debatido, o assunto já está muito, mas muito bem esclarecido. Certo? Então, o que foi aprovado aqui semana passada? Para ser feita uma prestação de contas. A prestação de contas vai ser feita. A secretária de Educação disse que vai mandar tanto para o CISPUM a prestação de conta que foi pedido, como vai mandar também para essa casa a prestação de conta que foi pedido. Certo? Então, eu acho desnecessária a audiência pública, tendo em vista também um grande aspecto, vereador Rinaldo, que existe uma politização dessa questão. Não é todo professor que só está interessado com o salário, com o pagamento. Tem professores que estão interessados na questão política. Certo? Aí vem para cá, vão vaiar vereador, não vão entender. Se for dado, o aumento já é notório, já é certo que não tem como dar os 14,95%. Vai dar um aumento de 10% e assim mesmo nós temos já informações que o município vai ter que aportar, se continuar com base na projeção de entradas do Fundeb, o município vai ter que aportar mais de R$800 mil, mesmo com o aumento de 10%. Nós sabemos que tudo isso já está claro. Ano passado houve um grande tumulto e sempre haverá quando a questão política estiver envolvida no meio. E nós sabemos que a questão política está envolvida. Quando vierem aqui, vêm as pessoas que realmente desejam saber e ter conhecimento da questão dos seus vencimentos, dos seus salários, mas vem pessoas que vêm tumultuar mesmo, porque estão implantados no sistema político. Entendeu? Não gosta do governo, não aceita o governo e vão fazer essa coisa toda. A presidente do sindicato, o vereador Júnior, na audiência pública que tivemos ano passado, ela disse que adoeceu. Certo? Então, vamos submetê-la à mesma questão e submeter os demais à mesma questão? Isso é uma questão de lógica, não é uma questão de querer ou não querer. É como eu estou dizendo, é pertinente quando se há realmente um motivo aprazível para que se haja uma audiência pública. Mas quando uma audiência pública ela não vai levar a lugar nenhum, apenas vai ser vai servir de palanque, não é? Na outra audiência pública se fizeram que tinha caixa preta, o governo tinha caixa preta, essa caixa preta nunca apareceu, o governo sempre foi muito legítimo, muito autêntico, muito transparente nessa questão. Não é? O CISPUM teve
uma prestação de contas, nós tivemos, os vereadores da situação tiveram para diferir uma prestação de contas. Então a questão é assim, por que fazer uma audiência pública? Por quê? Vai se chegar aonde? Há algum objetivo alcançar-se? Não é para que o povo saiba, não, o povo já está sabendo de tudo. Não existe ninguém, a Assembleia do Sindicato é feita sempre. A presidente do sindicato convoca a Assembleia, mostra ao povo, e agora o que ela nos pediu, Júnior, foi isso. João Medeiros, a gente pede que vocês mandem, falem com a gestão, para mandar a prestação de conta para nós. E a gestão, falei com a secretária ontem, Gisângela, ela disse, João, pode ficar tranquilo, João Medeiros, pode ficar tranquilo que a prestação de contas vai ser enviada tanto ao CISPUM como à Câmara de Vereadores. Então, por que fazer um debate, né? Trazer problemas, professores contratados, professores concursados, e fica aquela celeuma, aquela coisa toda, e acaba prejudicando mais, certo? Até a convivência dos próprios colegas, tá bom? Então eu vou seguir o voto do nosso líder, que é o vereador Bruno Braga, que pede para a bancada votar contrário a esse requerimento, e eu voto contrário também a esse requerimento, entendendo que não há uma necessidade plausível para que o mesmo seja efetivamente aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Aqui está em discussão o requerimento da audiência pública. E eu sei, meu amigo Júnior do sindicato, a importância de uma audiência pública. Por exemplo, no caso do plano diretor, teve várias audiências públicas nas vilas, nos sítios, para descobrir as dificuldades que o município tinha e às vezes não estava sendo passado informações sobre isso. E teve várias audiências públicas na zona rural, por exemplo, Espírito Santo, Pimenta, Gama, e foi muito importante a audiência pública para levar o conhecimento da necessidade de cada setor, para ser feito o plano diretor. Ali eu entendi, meu caro Bruno Braga e vereadores, a importância da audiência pública. Agora eu vou sair daquela audiência pública para essa do plano do aumento dos professores. Veja só, nós, vereadores, 15, estamos aqui, escolhidos pelo povo, para representar o povo e para votar e reprovar e fiscalizar o município. Se nós somos escolhidos pelo povo, eleitos, para resolver os problemas que essa casa traga, não é nem problema, as dificuldades de um projeto, quando é polêmico, nós discutir, aprovar ou reprovar, então nós já estamos representando o povo em uma audiência pública. Eu, particularmente, falando, meu amigo Padre Fera, junto com o Bruno Braga, João Medeiros, toda a equipe, nós fizemos um pedido ao prefeito, à Secretaria da Educação, e o pedido da gente foi esse: prefeito, secretária, faça toda a análise desse projeto, desse aumento, e só mande para a Câmara um projeto que ele não seja mudado. Como se diz, no teto. Vocês vejam, foi isso daí. Tudo que o município pode pagar nesse aumento, passado pelo governo federal, de 14,95%, o que puder, para não ter polêmica, para não ter discussão e para não estar para lá e para cá. Tem audiência pública, muda, melhora não. Analise e só mande um projeto só. E isso foi feito, uma análise minuciosa nesse projeto. E nós, vereadores, fomos convidados para participar de uma prestação de conta pelo CESPAM e explicar a gente o motivo daquele qual 10% ia ser dado aos professores efetivos. Eu participei de 2 reuniões, entendi o que a Secretaria de Educação falou, o que o pessoal do CESPAM falou, mostrou a gente, nós vereadores, que o município não tinha condição mais de pagar mais do que os 10%. E ali estava no teto.
E naquela reunião eu me dediquei muito bem, meu caro Júnior do sindicato. Digo, meu Deus, a polêmica está criada. Mas você tem que ser decidido na hora que você tem que decidir. Você não pode fazer que nem Pezinho, ficar omisso. Como o Pezinho falou. Não é assim que o Pezinho falou? Você tem que seguir, porra. Sem fazer politicagem. Eu sei que o momento tem pessoas que estão fazendo politicagem. Estão levando para o lado da política, para prejudicar tal vereador, para prejudicar o prefeito. Isso aí, eu sei de tudo. É outro ditado que tem aqui em São Bento. Eu sei de tudo. Mas, eu também sigo o voto do líder da casa por conta disso. Nessa audiência pública, temos aqui 15 vereadores, 15 representantes do povo, que entendem também, sem necessidade dessa audiência pública, porque na outra passada, eu não vi proveito nenhum naquela audiência pública. Nós, vereadores, somos representantes do povo e responsáveis por uma matéria com dificuldade como essa, mas saber o que está fazendo. E eu me inteirei do Padre Fera muito bem nesse projeto, venho acompanhando estados e municípios, onde tem a carreira do professor, a dificuldade que os prefeitos ou os governadores têm de pagar. Se nós temos dificuldade, se nós estamos em outras regiões com esse mesmo problema, onde eu estive essa semana em João Pessoa, num congresso de vereadores, conversei com vários vereadores, com várias câmaras, de várias cidades, e o assunto é um só. Nenhuma cidade, eu desafio aí, que o professor ganhe igual a São Bento do Una, recebe os 14,95%. Eu desafio. Nenhuma cidade. Se em nenhuma cidade eles têm condição de pagar, porque São Bento tem. Quer dizer que nós temos que botar o prefeito contra a parede, porque é adversário. Então, sigo o voto do líder nesse motivo. A audiência pública é importante, como foi no caso do plano diretor, descobrir os problemas do município. Mas nessa matéria, eu acho que tem pouco proveito. Só vai ter mais politicagem, mais problema e não levar a nada. Porque o projeto está bem debatido, discutido e foi feito no teto que o prefeito do município pode pagar. Então, um abraço a todos e essa é a minha opinião. Bom dia novamente a todos e a todas. Quero de pronto parabenizar o vereador Léo da Ação Social por ter feito essa indicação para que haja realmente essa prestação de contas, muito importante para o embate dessa casa, muito importante para os munícipes que possam vir para essa audiência, muito importante para os professores, muito importante para o CISPUM. Tem uma relevância muito importante, como aqui já falei. Mas quero dizer ao vereador João Medeiros que ele diz que aqui não se pode fazer política. Vereador, sim, ele disse aqui, a gente aqui somos políticos. A gente está aqui para debater os problemas de nosso município. Vocês aqui bem falam que teve uma prestação de contas com os vereadores. Eu não sei dessa prestação de conta. O vereador Nilton não foi para essa prestação de conta. O vereador Avanildo não foi para essa prestação de conta. O vereador Padre não foi para essa prestação de conta. O vereador Nilton da Rádio não foi para a prestação de conta. Então foi uma prestação de contas para os vereadores da situação. E os vereadores da oposição não participaram. Então a gente não tem o conhecimento. Então é mais do que plausível essa audiência aqui na nossa Câmara, na nossa casa, na Casa do Povo, para que possa esclarecer para todo esse pessoal aqui que foi citado no requerimento do vereador Léo da Ação Social. O que parece aqui é que estão fugindo da audiência pública. Que estão fugindo. Ora, eu vejo e muito proveito naquela audiência que teve. Chegou um consenso, a gente não está aqui para travar, a gente não está aqui como vereadores de oposição para travar o piso dos professores, não, nem o projeto dos professores. Chegando aqui,
A gente vai ouvir a classe, os professores, vai ouvir o CISPUM. Tá bom para vocês, a gente aprova. Se tá ruim para vocês, aí esse vereador aqui não vai aprovar, não. Eu não vou atender prefeito, não. Eu vou atender as pessoas que cuidam das nossas crianças, os professores, as professoras e o sindicato que ele representa. Então, cabe aqui a nós, como vereadores, abraçar essa causa e debater, sim. É muito importante esse diálogo. E não teve zoada aqui, não. Muito pelo contrário. Tem um embate bom, um embate que você tira dúvidas. Vem o representante de todos quanto é órgão, representante do governo, jurídico do CISPUM, jurídico da Câmara. Isso só faz engrandecer uma prestação de conta, uma relevância muito importante. Então, não acho aqui que devíamos estar aqui tendo dificuldade. Se o prefeito tivesse... Aí sim, o prefeito lá atrás fez politicagem. Na sua live dizia que ia mais no CISPUM do que o CISPUM ia até a ele. Se tivesse escutado o CISPUM, a gente não estava discutindo isso aqui. Mas ele não foi, como não fez muitas coisas que está por aí prometido. Então, um forte abraço e conto com os vereadores de nossa base para que a gente ganhe, que aprove essa indicação e que tenha essa audiência pública tão necessária para o nosso município. Senhor presidente, como já disse anteriormente no meu pronunciamento, nós procedemos com a votação da retirada da urgência especial no projeto de deliberação aqui na casa a respeito do piso salarial dos professores. Ontem o vereador João Medeiros me disse da conversa que teve com a presidente do CISPUM, Ana Isabel, e que a vinda dela a esta casa era para que os vereadores pudessem votar a favor da retirada da urgência. Nós aqui votamos a favor dessa retirada de urgência para que o projeto possa tramitar aqui na Câmara com mais tranquilidade, sem atender ao prazo regimental que dá dias para que o projeto seja aprovado. A outra questão também foi pedir a prestação de contas detalhadas ao município, à Secretaria Municipal da Educação, que vai proceder, né, como aqui já foi anunciado, tanto para o sindicato como para esta casa. Ao meu ver, a audiência pública, ela, além das questões políticas que foram aqui faladas, ela tem a sua natureza, a sua essência, a prestação de contas, a própria prestação de contas. Então, se a própria prestação de contas já está sendo preparada para entregar o CISPUM em assembleia, então a gente vai ser também redundante. Se vai ser apresentado nessa assembleia para que eles possam conhecer os números que eles estão solicitando. E aqui na Câmara também foi pedido, né, colocando de fato aquilo que os próprios CISPUM queria saber, o gasto ali com combustível, com escola, o gasto com alimentação, com merenda. Então, se tudo isso vai ser detalhado ao CISPUM, a audiência pública, né, ela seria uma coisa a mais que o próprio sindicato não nos solicitou, como assim tem feito também na palavra que eles têm dito aí nas assembleias, nos cards e na própria conversa com os vereadores aqui na casa. Não quero ver mais nessa casa, espero não ver o que a gente viu no mandato há um ano atrás. Né? Uma experiência difícil, que prejudicou muito o relacionamento nas escolas, depois o professor efetivo com o professor contratado. A gente teve aí relatos, né, de que após aquela audiência pública ficou um clima difícil. Aqui mesmo a gente via a situação, a própria presidente do CISPUM nessa tribuna, né, lamentou aquele ocorrido naquela audiência pública, de a gente estar aqui com uma plateia de um lado, uma plateia de outro. Quando falava um vereador, se levantavam, davam aplausos. Quando era outro vereador, como se fossem umas torcidas de time de futebol. Então aquilo foi muito desgastante para essa Câmara, para os vereadores. Só ficou satisfeito com aquilo aqueles que torcem para o quanto pior, melhor. Aqueles que torcem para que as coisas de fato não dê certo. Né? Tenho certeza que foi um momento constrangedor para todo mundo. E eu não vi sair da audiência pública nenhuma vantagem, nenhuma negociação. A negociação foi feita posteriormente na Secretaria de Educação, quando conseguiram dar o ponto final e a Assembleia conseguiu aprovar, né, o acordo que tinha sido feito, né, do sindicato com a Secretaria de Educação, juntamente com o prefeito. Se a audiência pública ocorrer, desejo muito boa sorte, que de fato, né, seja proveitosa, mas para ver a cena que a gente viu, né, o ano passado, com tanto constrangimento, como disse anteriormente, não irei participar. E se a presidente do sindicato abrir o espaço dentro da Assembleia dos Professores
para que a gente possa participar da prestação de contas. Estou à disposição de participar com os professores efetivos, para que de fato possam, né, junto com a categoria, analisar os pontos que foram prestados conta e aquele que eles vão contra-argumentar. Porque no momento que é prestado contas, você não é obrigado a aceitar tudo. Você pode colocar assim as suas dúvidas. E você não tem condições de, na mesma hora, já prestar o esclarecimento das dúvidas que vão surgir. Vai precisar ainda de mais tempo para que possa assim, o combustível foi gasto tanto isso, por que foi gasto todo esse valor, por que tal mês foi maior, por que tal mês foi menor o valor. Então tudo isso também ainda vai precisar de tempo para que se possa fazer a devolução daqueles questionamentos que surgirem nessa mesma Assembleia. Então o meu voto contrário é diante da experiência que tivemos no ano passado, diante do desgaste que se teve, né, para todo mundo e principalmente diante do que isso repercutiu nas nossas escolas e o que isso pode talvez ter afetado também os nossos estudantes. Mas deixo aqui registrado, votamos sim pela prestação de contas detalhada da educação, votamos sim pela retirada do pedido de urgência especial nesta casa e votamos sim também para todo diálogo, para a transparência e para que as coisas caminhem da melhor forma possível para os nossos professores e também para o nosso município, com a condição real de se pagar aos nossos professores os 12 meses do ano, mais o 13º, porque esse é o direito primordial de todo e qualquer servidor. Meu muito obrigado. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos escuta através das redes sociais, da TV Câmara, não vejo nada demais em uma audiência pública aqui. Nada demais. A audiência pública que teve aqui com os professores na passada, foi muito proveitosa, sim. O projeto chegou aqui, depois teve o prefeito se levantou, disse que ia fazer uma modificação e fez. Depois da audiência pública, a população também tem que saber o que se passa. Audiência pública para toda a população de São Bento, professores e tudo. Na audiência passada teve aqui um pessoal que foi através do Poder Executivo, dividiu aqui sem necessidade, que não tem necessidade disso. Aqui nós vamos fazer uma audiência pública para discutir os valores, quanto está sendo gasto, o que pode ser pago ao professor. Não tem necessidade de vir aqui discutir, aplaudir um ou aplaudir o outro. Nós vamos discutir o bem do professor, para não se rasgar o PCC do professor. A gente não quer que rasgue uma conquista de mais de 10 anos. A gente quer que continue tendo um reajuste do professor, como vinha tendo até o ano passado. E a audiência pública é importante, sim. Eu peço aos vereadores que pensem direitinho, e votem na audiência pública. A gente fez audiência pública até aqui do rateio. Fiz uma audiência pública aqui bem pertinho da eleição, do rateio dos professores. Fiz a audiência pública à tarde aqui, convidei os vereadores. Então não vejo nada demais em uma audiência pública com os professores. A gente está lidando com um professor, quem educa os nossos filhos, os filhos do povo de São Bento do Una. Tem nada a ver de professor com problema com o outro em sala de aula depois de audiência pública. Isso aí é papo furado. Nada a ver. Que a audiência pública é para discutir quanto chega, quanto se gasta, o que pode ser feito, o que pode melhorar no reajuste. Nada de confusão. Aqui é para melhorar o bem do professor de São Bento do Una, não se rasgar o PCC deles. Então, senhor presidente, eu espero que os vereadores pensem direitinho e votem para que tenha audiência pública. Nada demais a audiência pública nessa casa. Vamos fazer uma dia 15 agora. Depois eu vou dizer do que foi pedido do vereador Júnior. Nada demais. Principalmente quando se luta com o professor. O professor quem educa o nosso filho. Que problema tem botar os professores aqui dentro para discutir? Acabou a discussão, coloque em votação o requerimento do vereador Léo, que pede audiência pública. Em votação, quem aprova apenas como está? Vereador Pachequinho aprova. Um voto de Júnior aprovando, de Padre 2, de Léo 3, de Nilton 4, de Sidiclei 5. Contrário, 3, 5. Eu desempato pela audiência pública a se realizar.